Vamos iniciar mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Na aula de hoje nós vamos falar sobre interface em Java. Né? O que são as interfaces? Uma interface é um contrato que a classe se responsabiliza em respeitar. Né? Quando eu digo que uma classe implementa uma interface, ela obrigatoriamente tem que implementar todos os métodos definidos nessa interface. Por isso que nós chamamos de contrato. O que nós vamos ver? Talvez fique mais fácil no exemplo. Vamos pegar esse exemplo fictício aqui de uma figura geométrica, onde nós definimos uma interface. Então, a interface é diferente da classe, eu tenho que definir especificamente Public Interface. Isso não tem nada a ver com interface gráfica, certo? E o nome da minha interface, no caso, é figura geométrica, e eu tenho apenas um método. Preste atenção no seguinte, geralmente os métodos das interfaces são públicos, é o tipo de retorno, a assinatura do método, e eu não tenho corpo para o método. Eu termino na assinatura do meu método, porque quem vai implementar esse método são as classes que vão implementar essa interface aqui. Então, quando eu digo que um objeto implementa aquela interface, eu sei que ela vai ter corpo para todos os métodos definidos nessa interface. Então, nós vamos criar uma classe quadrado que implementa a interface figura geométrica. O que a interface tem de diferente da herança? Na herança eu tenho extends, e eu posso ter apenas uma única classe. Né? Na herança eu tenho extends, e eu tenho uma única classe lá, geométrica. Na interface, eu posso implementar diversas interfaces, quantas eu quiser. Tá? Na herança, eu recebo os atributos e métodos. Na interface, eu recebo apenas as assinaturas do método. Eu que tenho que providenciar o corpo e a lógica para esses métodos. Certo? Então, quando eu tenho a classe quadrada que diz que implementa essa interface, eu sei apenas o compilador sabe apenas a assinatura desse método aqui. A lógica, quem vai implementar é a própria classe. No caso, a lógica da calc área para um quadrado é o lado vezes o lado, ou seja, o lado ao quadrado. Nós vamos implementar essa classe, nós vamos implementar mais uma, o triângulo retângulo, que também implementa a interface. O triângulo retângulo tem uma base e uma altura, que vai ser alimentada pelo construtor, e eu vou simplesmente implementar essa interface, que vai fazer o cálculo da área para mim, utilizando a fórmula base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Vamos testar isso aí. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha interface, que tem apenas a assinatura, como foi mostrado. Eu tenho a classe quadrado, que implementa a interface e faz a lógica. E a classe triângulo retângulo, que recebe 2 parâmetros, o quadrado recebe só um. E também implementa o método definido da interface. Exatamente a mesma assinatura. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar aqui um quadrado A new quadrado, que recebe como parâmetro 2, né, o lado do quadrado 2. E eu vou dar um system out na área do quadrado. E eu tenho, vou tirar isso aqui por enquanto, e eu tenho um triângulo retângulo P, e o triângulo retângulo com o primeiro parâmetro 3 e o segundo parâmetro 4. O que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é a altura e o segundo parâmetro é a base. Né? E eu vou calcular a área desse triângulo retângulo. Vou rodar isso aqui. Demorando um tempinho para compilar. E ele vai me imprimir a área do quadrado, 4, e a área do triângulo retângulo, 6. Eu poderia ter um texto mais elaborado, mas não é o propósito aqui. Outra coisa interessante de interface é que eu posso definir a minha variável do tipo da interface. Então, por exemplo, minha interface é figura geométrica. Eu vou comentar esses aqui. Figura geométrica X. E aqui eu posso instanciar qualquer classe que implemente a minha interface. Eu poderia instanciar um quadrado aqui, quadrado de lado 3, e chamar x.calc área aqui do meu quadrado. Executar isso aqui. Ele me deu a área 9. E a qualquer momento eu posso substituir isso aqui. New triângulo retângulo 3 e a base 4. E eu posso chamar novamente
que eu fiz aqui? Eu criei uma variável x do tipo figura geométrica, ou seja, do tipo interface, instanciei, joguei no runtime um objeto do tipo quadrado nela, dei o print aqui para calcular a área, e fiz o que? Sobrescrevi esse objeto depois com um novo objeto em runtime do tipo triângulo retângulo, dei um novo print. Bora ver o resultado, vamos ver se o compilador aceita. Aceitou, imprimiu aqui 9 e depois a área é 6. Então, o que essa interface faz? Ela define qual é a assinatura de método que eu vou ter. Então, o compilador aceita isso porque ele sabe que o X está recebendo apenas objetos que implementam essa interface. Então, qualquer método que eu chame aqui vai ter uma implementação disponível para a minha variável X. O que foi visto na aula de hoje? Como trabalhar com interface em Java.